tema da nossa aula hoje será a formação da Europa. Vamos buscar compreender um pouco mais sobre o início da construção social e histórica do espaço hoje conhecido como Europa. Embora possa ser modificado pela ação humana, o espaço geográfico é um dado da natureza inexoravelmente. A forma pela qual nos relacionamos com ele, contudo, é variável, depende de nossas necessidades, expectativas e também da nossa história. Embora as terras e as águas que compõem a Europa lá estivessem há milhões de anos, até a Idade Média não havia historicamente o que hoje chamamos de Europa, um continente que, além de terras e águas, tem uma história comum. Uma história comum de guerras e de paz, de avanços e crises, e de grandes conflitos internos também. É essa história comum que possibilitou a formação da União Europeia atual. Durante o Império Romano, ainda não se falava em Europa. Ela começou a se formar no período medieval, conforme fala o historiador francês Marc Bloch. Segundo esse historiador, o mundo europeu, enquanto europeu, é uma criação da Idade Média. Dentro dessa perspectiva, nós enxergamos a Idade Média de uma forma diferente daquela que nos foi apresentada durante muito tempo, principalmente devido ao preconceito dos renascentistas, de que a Idade Média se tratou de uma noite que durou 1000 anos, de uma idade de trevas. Os historiadores dividem a Idade Média em dois períodos, em Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V até o século X, e a Baixa Idade Média do século XI até o século XV. Alguns historiadores usam uma outra periodização para tratar do final da Idade Antiga e o início da Idade Média, denominada de Antiguidade Tardia, que vai do século III até o século VII. O objetivo desses pesquisadores que utilizam essa periodização é fazer um destaque de que houve um longo processo de transição do mundo antigo para o mundo medieval. As migrações bárbaras, que marcaram o fim do Império Romano Ocidental, não se encerraram no ano de 476. Ao contrário, continuaram ocorrendo durante boa parte da Alta Idade Média. São justamente as invasões, as trocas culturais e o estado de guerra constante na Europa Ocidental, durante esse período, que vai nos permitir compreender a estrutura econômica e social do sistema denominado feudalismo. Os romanos chamavam de bárbaros todos os povos que não haviam sido romanizados, que não falavam o latim ou o grego. Esses povos são, em geral, classificados de acordo com a sua origem, com a sua língua. Tártaro-mongóis, asiáticos, como os hunos e os turcos, eslavos, como os russos, entre outros, e germanos, dos quais faziam parte os francos, visigodos, ânglos, saxões, ostrogodos, vândalos, etc. O contato com esses povos migrantes e a fragmentação político-cultural nos antigos domínios romanos acabaram acarretando a formação de vários reinos germânicos e a introdução de diversos idiomas. Até então, o latim era a língua corrente pelo predomínio dos conquistadores romanos. Uma das características da Europa medieval foi a ruralização. Desde o final do Império Romano, as cidades vinham sendo abandonadas, e elas eram abandonadas por causa dos saques, das invasões, e, ao mesmo tempo, a falta de mão de obra escrava atraía vastos contingentes de trabalhadores para o campo. Ali, esses trabalhadores arrendavam terras na condição de servos, uma relação de produção predominante na Europa Ocidental durante toda a Idade Média. O movimento dessa população marcou a volta de uma economia rural, basicamente de subsistência, daí a palavra ruralização.
Devido à instabilidade causada pelas guerras e à concentração da população em comunidades rurais, o comércio acabou entrando em declínio, assim como a utilização de moedas também. Para se protegerem das agressões externas, as pessoas construíram e se abrigaram em castelos e residências fortificadas. Ao mesmo tempo, ocorria o fortalecimento do cristianismo, que pouco a pouco se impunha à nova sociedade em formação. Vários reinos germânicos acabaram se convertendo à doutrina cristã, destacando-se o reino dos francos. Desde o século II, os francos vinham pressionando bastante as fronteiras do Império Romano até se estabelecerem na região da Gália, atual França. Séculos depois, em 496, Clovis, rei da dinastia Merovingia, foi convertido ao cristianismo. Quando o Império Romano do Ocidente se desagregou finalmente, quando desapareceu, por fim, a ideia tradicional de Estado e de bem público acabou sumindo também junto. A terra passou a ser distribuída entre o clero e a nobreza como recompensa por serviços prestados. A figura do rei se torna, assim, bastante frágil entre os francos, melhor dizendo, porque o rei acabou sendo submetido ao poder dos proprietários de terras. Nesse período, as funções do rei eram delegadas ao chamado maior domus, era uma espécie de primeiro-ministro. O mais importante deles foi o maior domus Carlos Martel, que venceu os árabes na Batalha de Poitiers em 732. No ano de 751, o filho de Carlos Martel, Pepino, o Breve, contando com o apoio do Papa, depois o último soberano merovingio. Inicia-se agora uma nova dinastia denominada Carolíngia. Pelo apoio recebido, Pepino cedeu ao Papa grande extensão de terra no centro da Península Itálica. Esse território foi transferido para a administração direta da Igreja sob o nome de Patrimônio de São Pedro e constituiu o embrião do atual Vaticano. Carlos Magno, filho de Pepino, assumiu o trono no ano de 768, depois de conquistar novos territórios. Carlos Magno fundou o Império Carolíngio. Esse foi o período de maior poder dos francos na Alta Idade Média. Em seu governo, Carlos Magno doou terras adquiridas nas guerras de conquista à nobreza e ao clero, em troca de lealdade. Ele ainda dividiu os territórios sob seu controle em condados e marcas. Esses condados e marcas eram entregues a nobres para serem governados. Os condados eram comandados pelos condes e as marcas pelos marqueses. Os administradores dessas áreas, que eram nomeados pelo imperador, eram fiscalizados por um corpo de funcionários chamados missi dominici, ou seja, emissários do Senhor. Dessa forma, Carlos Magno podia controlar um vasto território, fazendo valer suas leis, que eram conhecidas como capitulares, as primeiras leis escritas do Ocidente medieval. No ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador do novo Império Romano do Ocidente. O Papa Leão III via na ampliação do Reino Franco uma possibilidade de expansão do cristianismo e também uma possibilidade de retorno da própria concepção de império que havia desaparecido com a desagregação e a queda do Império Romano do Ocidente. Para muitos historiadores, a formação do Império Carolíngio
representa um evidente afastamento do Mediterrâneo e um passo para a formação da Europa. Para concluirmos, Carlos Magno foi responsável, portanto, por um governo forte e bastante centralizador durante a Alta Idade Média. Esse período é chamado de Renascimento Carolíngio. O poderio do Império Carolíngio, porém, não sobreviveu à morte de Carlos Magno em 814. Novos grupos invasores, como os vikings, vindos da Escandinávia, magiares do leste europeu e novas incursões árabes no Mediterrâneo, aliadas às disputas sucessórias, acabaram levando ao fim da unidade territorial e do Império dos Francos. Assim nós terminamos esta aula. A todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.